Dia 25 de março, capítulos de hoje, 1 Coríntios 2 e 3, Deuteronômio 26, 27 e 28. 1 Coríntios 2. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o ministério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado de graça. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 3. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, porque vocês não estavam em condições de receber alimento sólido. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata,
pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia do Senhor a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Deuteronômio 26. Quando tiverem entrado na terra que o Senhor seu Deus lhes dá como herança e a tiverem conquistado e se estabelecido nela, coloquem no cesto alguns dos primeiros frutos de cada colheita que produziram e levem-no ao lugar que o Senhor seu Deus escolher para a habitação do seu nome. Dirijam-se ao sacerdote que estiver de serviço naquela ocasião e digam-lhe: com esta oferta, reconheço diante do Senhor, seu Deus, ter entrado na terra que o Senhor jurou a dar aos nossos antepassados. O sacerdote pegará o cesto de suas mãos e o colocará diante do altar do Senhor, seu Deus. Então vocês declararão na presença do Senhor, seu Deus: meu antepassado Jacó era um nômade arameu, que foi viver no Egito como estrangeiro. Quando chegou, sua família não era numerosa, mas no Egito ela se tornou uma grande e poderosa nação. Quando os egípcios nos oprimiram e nos humilharam, sujeitando-nos à escravidão, clamamos o Senhor, o Deus dos nossos antepassados. O Senhor nos ouviu os nossos clamores e viu nossas dificuldades, nosso trabalho árduo e a opressão que sofríamos. Por isso, o Senhor nos libertou do Egito, com mão forte e braço poderoso, com atos temíveis, sinais e maravilhas. Trouxe-nos para este lugar e deu-nos esta terra que produz leite e mel com fartura. E agora, Senhor, trago os primeiros frutos da colheita que do solo me deste. Em seguida, coloquem o cesto diante do Senhor seu Deus e prostrem-se diante dele em adoração. Depois disso, alegrem-se por todas as coisas boas que o Senhor seu Deus tem dado a vocês e às suas famílias. Lembrem-se de incluir na celebração os levitas e os estrangeiros que vivem entre vocês. A cada 3 anos, separem um dízimo especial de suas colheitas. Nesse ano, entreguem os seus dízimos aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, para que eles comam até se saciarem em suas cidades. Então declarem na presença do Senhor seu Deus: dediquei a minha casa à oferta sagrada e a entreguei aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, conforme ordenaste. Não quebrei nenhum dos teus mandamentos, nem me esqueci de nenhum deles. Não comi coisa alguma desta oferta enquanto estava de luto, nem a toquei enquanto estava cerimonialmente impuro, e não ofereci coisa alguma dela aos mortos. Obedeci ao Senhor meu Deus, e fiz tudo o que me ordenaste. Agora, olha desde a tua santa habitação no céu, e abençoa o teu povo Israel, e a terra que juraste aos nossos antepassados, uma terra que produz leite e mel com fartura.
Hoje o Senhor seu Deus ordenou que obedeçam a todos estes decretos e estatutos. Cumpram-nos cuidadosamente, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje vocês declaram que o Senhor é o seu Deus e que andarão em seus caminhos, obedecerão aos seus decretos, mandamentos e estatutos e farão tudo o que ele mandar. O Senhor declarou hoje que vocês são seu povo, sua propriedade especial, conforme ele havia prometido, e que devem obedecer a todos os seus mandamentos. Se o fizerem, ele os colocará muito acima de todas as outras nações que ele fez, e vocês receberão louvores, honra e fama. Serão uma nação santa ao Senhor seu Deus, exatamente como ele prometeu. Deuteronômio 27. Então Moisés, acompanhado dos líderes de Israel, deu a seguinte ordem ao povo: obedeçam a todos estes mandamentos que hoje lhes dou, quando atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Levantem pedras grandes e pintem-nas com cal. Escrevam nelas todos os termos desta lei, quando atravessarem o rio para entrar na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Uma terra que produz leite e mel com fartura, conforme lhes prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Depois de atravessarem o Jordão, levantem essas pedras pintadas de cal no Monte Ebal, como hoje lhes ordeno. Construam ali um altar para o Senhor, seu Deus, usando pedras inteiras em sua forma natural. Não alterem a forma das pedras com ferramenta de ferro. Construam o altar com pedras que não foram cortadas e usem-no para oferecer holocaustos ao Senhor, seu Deus. Apresentem também sacrifícios de ofertas de paz e celebrem comendo e alegrando-se na presença do Senhor, seu Deus. Escrevam de forma bem visível todos os termos desta lei nas pedras pintadas de cal. Em seguida, Moisés e os sacerdotes levitas disseram a todo o povo de Israel: façam silêncio e ouçam. Ouça, ó Israel! Hoje você se tornou o povo do Senhor seu Deus. Obedeça, portanto, ao Senhor seu Deus, cumprindo todos estes mandamentos e decretos que hoje lhes dou. No mesmo dia, Moisés deu ao povo a seguinte ordem: quando atravessarem o rio Jordão, as tribos de Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim ficarão no monte Gerizim, onde proclamarão uma bênção sobre o povo. As tribos de Ruben, Gad, Asser, Zebulon, Dan e Naftali ficarão no monte Ebal, de onde proclamarão uma maldição. Então os levitas dirão em voz alta a todo o povo de Israel: maldito quem esculpir ou fundir um ídolo e o levantar em segredo. Os ídolos, trabalhos de artesãos, são detestáveis ao Senhor. E todo o povo responderá: amém. Maldito quem desonrar pai e mãe, e todo o povo responderá: amém. Maldito quem roubar a propriedade do próximo, movendo um marco de divisa, e todo o povo responderá: amém. Maldito quem fizer o cego se desviar do seu caminho, e todo o povo responderá: amém. Maldito quem negar justiça aos estrangeiros, aos órfãos ou às viúvas, e todo o povo responderá: amém. Maldito quem tiver relações sexuais com a esposa do seu pai, pois desonrou seu pai, e todo o povo responderá: amém. Maldito quem tiver relações sexuais com um animal, e todo o povo responderá: amém. Maldito quem tiver relações sexuais com a sua irmã, seja filha do seu pai ou de sua mãe, e todo o povo responderá: amém. Maldito quem tiver relações sexuais com a sua sogra, e todo o povo responderá: amém. Maldito quem matar o seu próximo em segredo, e todo o povo responderá: amém. Maldito quem aceitar pagamento para matar um inocente, e todo o povo responderá: amém. Maldito quem não confirmar ou cumprir os termos desta lei, e todo o povo responderá: amém. Deuteronômio 28.
Se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos estes mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. Suas cidades e campos serão abençoados, seus filhos e suas colheitas serão abençoados, as crias de seu gado e de seus rebanhos serão abençoadas, seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão abençoados. A todo lugar que forem e em tudo que fizerem, serão abençoados. O Senhor derrotará os seus inimigos quando eles os atacarem. Eles virão contra vocês de uma direção, mas serão dispersados em 7 direções. O Senhor lhes garantirá bênção em tudo que fizerem e encherá seus celeiros de cereais. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que ele lhes dá. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem em seus caminhos, o Senhor os constituirá como seu povo santo, conforme prometeu sob juramento. Assim todas as nações da terra verão que vocês são um povo que o Senhor tomou para si, e os temerão. O Senhor lhes dará prosperidade na terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. Ele os abençoará com muitos filhos, rebanhos numerosos e colheitas fartas. No tempo certo, o Senhor enviará chuvas de seu rico tesouro no céu e abençoará todo o trabalho que realizarem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado delas. Se derem ouvidos a estes mandamentos que hoje lhes dou, e se os cumprirem fielmente, o Senhor os fará cabeça e não cauda, e vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem, por menos que seja, de nenhum dos mandamentos que hoje lhes dou, e não sigam outros deuses nem os adorem. Mas se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor, seu Deus, e não cumprirem todos os mandamentos e decretos que hoje lhes dou, as seguintes maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Suas cidades e seus campos serão amaldiçoados, seus cestos de frutos e suas tigelas de amassar pão serão amaldiçoados, seus filhos e suas colheitas serão amaldiçoados, as crias de seu gado e de seus rebanhos serão amaldiçoadas. A todo lugar que forem e em tudo que fizerem serão amaldiçoados. O próprio Senhor enviará maldições, confusão e frustração em tudo que fizerem, até que por fim vocês sejam completamente destruídos por terem praticado o mal e me abandonado. O Senhor os afligirá com pragas, até fazê-los desaparecer da terra que estão prestes a entrar para tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças debilitantes, com febres e inflamações, com calor ardente e secas, com ferrugem e mofo. Essas calamidades os perseguirão até que vocês morram. O céu sobre a sua cabeça será tão duro quanto o bronze, e a terra debaixo de vocês será tão impenetrável quanto o ferro. O Senhor transformará em pó a chuva que rega a sua terra, e cinzas cairão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará seus inimigos os derrotarem. Vocês os atacarão de uma direção, mas serão dispersados em 7 direções. Serão motivo de horror para todos os reinos da terra. Seus cadáveres serão alimento para as aves do céu e para os animais selvagens, e não haverá ninguém para enxotá-los. O Senhor os afligirá com as feridas purulentas do Egito e com tumores, sarna e coceira incuráveis. O Senhor os castigará com loucura, cegueira e pânico. Andarão tateando em plena luz do dia, como cegos na escuridão, mas não encontrarão o caminho. Serão oprimidos e roubados continuamente, e ninguém virá para socorrê-los. Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem dormirá com ela. Construirá uma casa, mas outra pessoa morará nela. Plantará um vinhedo, mas não aproveitará os seus frutos. Seu boi será abatido diante dos seus olhos, mas você não provará um pedaço sequer da sua carne. Seu jumento lhe será tomado e não será devolvido. Suas ovelhas serão entregues aos seus inimigos e não haverá quem o ajude. Você verá seus filhos e filhas serem levados embora como escravos.
Sentirá intensa saudade deles, mas nada poderá fazer. Uma nação estrangeira desconhecida consumirá as colheitas que vocês trabalharam arduamente para produzir. Vocês sofrerão opressão constante e serão tratados com crueldade. Quando virem as tragédias ao seu redor, acabarão enlouquecendo. O Senhor lhes cobrirá os joelhos e as pernas com feridas incuráveis. Terão feridas da cabeça aos pés. O Senhor enviará vocês e seu rei para o exílio numa nação que vocês e seus antepassados não conheceram. Ali adorarão deuses de madeira e de pedra. Serão motivo de horror, de ridículo e de zombaria entre as nações para as quais o Senhor os enviar. Semearão muito, mas colherão pouco, pois os gafanhotos devorarão suas plantações. Plantarão vinhedos e cuidarão deles, mas não beberão o vinho, nem comerão as uvas, pois vermes devorarão as videiras. Cultivarão oliveiras em todo o seu território, mas nunca usarão azeite, pois os frutos cairão antes de amadurecer. Terão filhos e filhas, mas os perderão, pois eles serão levados para o cativeiro. Enxames de insetos destruirão suas árvores e suas plantações. Os estrangeiros que vivem entre vocês se tornarão cada vez mais fortes, enquanto vocês se tornarão cada vez mais fracos. Eles lhes emprestarão dinheiro, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a cabeça e vocês serão a cauda. Se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor seu Deus e a obedecer aos mandamentos e decretos que ele lhes deu, todas estas maldições os perseguirão e os alcançarão até que sejam destruídos. Estes horrores servirão de sinal e advertência para vocês e os seus descendentes para sempre, se não servirem ao Senhor seu Deus com alegria e entusiasmo pelos muitos benefícios que receberam. Servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ficarão famintos, sedentos, despidos e desprovidos de tudo. O Senhor porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço e os oprimirá severamente até que os tenha destruído. Dos confins da terra, o Senhor trará contra vocês uma nação distante que se lançará sobre vocês como um abutre. Será uma nação cuja língua vocês não compreendem. Povo feroz e cruel, que não tem respeito pelos idosos, nem pena dos jovens. O exército deles devorará seus animais e colheitas, e vocês serão destruídos. Não deixarão coisa alguma dos seus cereais, nem vinho novo, azeite, bezerros ou cordeiros, e vocês morrerão de fome. Atacarão suas cidades até derrubarem todos os muros fortificados de sua terra, as muralhas nas quais vocês confiavam como proteção. Atacarão todas as cidades da terra que o Senhor seu Deus lhes dá. O cerco e a grande aflição que o ataque inimigo causará serão tão terríveis que vocês comerão a carne dos seus próprios filhos e filhas que o Senhor seu Deus lhes deu. Até o homem de coração mais gentil em seu meio não terá pena do próprio irmão, da esposa amada e dos filhos que sobreviverem. Ele se recusará a dividir com eles a carne que estiver devorando, a carne de um dos seus próprios filhos, pois não sobrará outra coisa para ele comer durante o cerco e a grande aflição que o inimigo trará sobre todas as suas cidades. A mulher de coração mais gentil entre vocês, tão delicada que nem sequer tocaria o chão com o pé, será mesquinha com o marido a quem ama e com o próprio filho ou filha. Esconderá deles a placenta e o bebê recém-nascido que ela deu à luz, para comê-los sozinha em segredo. Não terá outra coisa para comer durante o cerco e a grande aflição que o inimigo trará sobre todas as suas cidades. Se vocês se recusarem a obedecer os termos dessa lei escritos neste livro, e se não temerem o glorioso e terrível nome do Senhor, seu Deus, o Senhor oprimirá vocês e os seus filhos com pragas indescritíveis. Serão pragas intensas e sem alívio, doenças agonizantes e insuportáveis. Ele os afligirá com todas as doenças do Egito, que vocês temiam
tanto e não terão alívio. O Senhor os afligirá com todas as enfermidades e pragas que existem, mesmo aquelas que não são mencionadas neste livro da lei, até que sejam destruídos. Ainda que se tornem tão numerosos quanto as estrelas do céu, poucos restarão, pois não deram ouvidos ao Senhor seu Deus. Assim como o Senhor teve grande prazer em fazê-los prosperar e se multiplicar, também terá prazer em destruí-los. Vocês serão arrancados da terra em que estão prestes a entrar para tomar posse. O Senhor os espalhará em todas as nações, de uma extremidade à outra do mundo. Ali adorarão deuses estrangeiros que nem vocês nem seus antepassados conheceram, deuses de madeira e pedra. Não encontrarão paz nem lugar de descanso entre essas nações. O Senhor fará seu coração estremecer, sua vista falhar e sua alma desanimar. Sua vida estará sempre por um fio. Passarão os dias e as noites com medo, sem ter certeza se sobreviverão. Pela manhã dirão: quem nos dera já fosse noite, e à noite, quem nos dera já fosse dia. Pois se encherão de pavor com os horrores que verão ao seu redor. Então o Senhor os mandará em navios de volta para o Egito, o lugar que eu prometi que nunca mais veriam. Lá tentarão vender a si mesmos como escravos para os seus inimigos, mas ninguém os comprará.